Eu sei que não está aqui toda a congregação do Cajuru, não é? Tem alguns irmãos que não estão presentes, mas eu quero pedir perdão aos irmãos aqui. O ano passado estava programado para a gente estar aqui com minha família, né? E infelizmente, por motivos particulares, não deu para a gente cumprir com o nosso compromisso. E aí ficou aquele sentimento de dívida, né? A gente tem uma dívida com vocês e graças a Deus estamos aqui pagando a nossa dívida, né? Então nos perdoe. Eu sei que vocês nos aguardavam, né? Mas talvez Deus queria usar outra pessoa para falar com vocês. A gente poderia, eu creio, até parar depois de tudo que nós ouvimos, não é? Os irmãos que vieram aqui falaram de uma forma muito profunda e eficaz em relação à família, para cada um de nós. Mas dentro da programação também está um tema que eu quero falar um pouco com vocês nessa tarde. Eu não sei se vocês percebem, mas eu tenho percebido cada vez que eu vejo o jornal na TV que os problemas familiares estão crescendo cada vez mais. São absurdos que a gente percebe que está acontecendo em nossa sociedade. E principalmente com os jovens, com os adolescentes. A gente vê que na maioria das notícias ou más notícias está ali envolvido jovens, adolescentes, filhos. E a gente vê às vezes os pais, desesperados, chorando, sentindo uma dor imensa por ver seus filhos se destruindo, né? Por ver os filhos sofrendo com envolvimento com drogas, com bebidas, com vícios, com prostituições. E a gente tem percebido o quanto a família tem sido destruída nesse sentido. Ainda não há no Brasil essa lei, mas eu acredito que chegará. No México, havia tanto divórcio que os governantes eles se reuniram e tomaram uma decisão. E essa decisão envolvia antes do casamento, ou seja, quando um homem e uma mulher eles decidiam casar no México, antes do ato do casamento ou da cerimônia, havia eles iam até um juiz e lá eles iam determinar quem ia pagar a pensão. Então, a lei que foi criada, havia tantos divórcios que já havia uma lei para amenizar os problemas que um divórcio causava para o governo. E antes do casamento já decidia se era o pai, o homem ou a mulher que ia pagar a pensão. Só para vocês terem ideia da noção do problema, dois jovens conversando na escola, e um perguntava para o outro, aonde você vai passar as suas férias? E o outro dizia, isso depende dos meus pais. Depende, se eles passarem esse ano juntos, nas férias, aí ou eu vou passar com a minha mãe, ou eu vou passar com meu pai. Ou talvez eu vou passar com meus avós, porque nenhum dos dois vão querer ficar comigo. Então veja a proporção em que o divórcio, a destruição familiar tem acontecido. Não é? A gente tem percebido isso. Eu acredito, do jeito que o nosso país está andando, né, caminhando, talvez em breve a gente vai ver coisas parecidas assim. E por isso nós, como a igreja, nós temos uma grande responsabilidade. Porque Deus confiou a nós, não é, a missão de sermos a luz, de sermos o sal dessa terra
E luz e sal também se aplica quando a gente fala sobre família. E eu posso pensar como a minha família tem refletido ou tem influenciado as pessoas. Será que minha família tem sido um exemplo para os meus vizinhos, para que eles possam ver em mim um seguidor de Jesus, uma família bem ajustada, uma família que realmente é um exemplo, um padrão para os de fora? Nós temos essa grande responsabilidade como família. Mas eu quero falar de um assunto específico e, olhando todo esse desastre que tem acontecido relacionado a pai e filhos, filhos matando pai, pai matando filho, e a gente vê as coisas tudo mudado, diferente daquilo que Deus ensina, isso me faz lembrar de um texto lá em Malaquias. Ok? Malaquias capítulo 4, eu quero pegar só uma ideia que Malaquias termina o último livro falando. A gente sabe, Malaquias ele profetizou para o povo de Deus quando eles já tinham voltado do cativeiro, e Esdras e Neemias já tinham feito o seu papel, o seu trabalho de reerguer os muros, o templo, a adoração a Deus, mas Deus ainda usa Malaquias para falar mais sobre o povo, ou em relação à adoração, à vivência do povo com Deus. E Malaquias, ele cita uma frase que parece que é a esperança que ele tem para o futuro. Capítulo 4 de Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, um profeta menor, e ele diz assim no versículo 6: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Essa é a esperança de Malaquias. Malaquias, a esperança dele era que os pais pudessem se converterem aos seus filhos e os filhos se converterem aos seus pais. Eu vejo que essa palavra é tão atual para a nossa realidade hoje. Esse relacionamento entre pais e filhos, que cada vez se torna mais difícil. O pai precisa entender que o maior patrimônio que ele tem é sua família, envolve seu filho. Eu sei que muitas vezes a gente está tão ligado aos problemas, às dificuldades que essa vida cria, ou aquela luta para ganharmos o pão de cada dia, e a gente gasta tanto tempo, a gente se envolve tanto com o ganhar o pão, que às vezes a gente negligencia a nossa família, e principalmente nossos filhos. Quantos filhos estão sentindo a falta do pai, um abraço do pai, o relacionamento com o pai? Mas muitas vezes nós, como homens, a gente pensa que a nossa missão é só ganhar o pão, ou dar uma vida confortável aos nossos filhos. Mas o que mais nossos filhos querem, sabe, é o relacionamento conosco, é o que mais eles precisam. Eles precisam de nós. A gente percebe quantas mães estão trabalhando e colocando seus filhos em creches. Essa é a realidade da nossa sociedade. Aí a gente olha para a família, uma família destruída, os problemas, as dificuldades, porque a gente está valorizando talvez as coisas que realmente não são os maiores valores para nós. E aí a gente perde. Eu conheço um homem muito rico, e ele dedicou muito do seu tempo, da sua vida, sabe, para dar um conforto, uma vida confortável à sua família. E ele tinha 2 filhos, perdeu todos os seus filhos, se envolveram com pessoas ruins, com drogas, e perderam a vida. E eu conversando com esse pai, ele disse para mim: eu daria todo o meu dinheiro, toda a minha riqueza, para ter meus 2 filhos de volta. Às vezes a gente está dando valor a coisas que realmente não são o nosso maior valor. Nosso maior patrimônio é nossa família. Não é a nossa empresa, não é o nosso trabalho, não é, mas é a nossa família, irmão. Até Paulo vai dizer, se a gente se envolve, ganha tantas coisas dessa vida, mas se a gente perde a nossa família, o que valeu?
valeu de nada. Então nós precisamos, sabe, ter aquela mesma visão que Malaquias teve, dos pais se converterem a seus filhos e os filhos se converterem aos seus pais. Esse relacionamento, né, que parece que a ideia é a vontade de Deus, a vontade de Deus expressada através do profeta Malaquias. Eu queria que você abrisse no livro de Efésios, já que a gente trabalhou um pouco em Efésios hoje, para a gente falar um pouco sobre esse relacionamento entre pais e filhos. E só lembrando que quando Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso, havia uma lei entre os judeus, e talvez você já ouviu, talvez você sabe dessa lei. Era uma lei onde o pai tinha autoridade máxima sobre o filho. O pai era o pai que decidia se o filho ia casar ou não. O pai poderia separar até um filho. O pai tinha autoridade até de tirar a vida do filho. Era uma lei romana que dava essa autoridade quando Paulo escreveu a esses irmãos aqui. Eu sei, hoje é tão difícil, né, para a gente. Hoje, quando você realmente, às vezes você quer disciplinar o seu filho de uma maneira que ele precisa, a gente sabe fazer isso hoje é difícil, porque se o nosso filho denunciar, a gente pode pegar alguns meses ou até anos de cadeia, por estar cumprindo ou por estar amando o nosso filho, sabe, querendo corrigir um erro na vida dele. São leis diferentes e talvez essa seja a maior dificuldade nossa. Mas a gente sabe, o plano de Deus é que filhos se submetam aos seus pais, não é? Que pais cuidem dos seus filhos, para que a família possa ser ajustada, para que a família possa ser um exemplo para a sociedade. Mas a gente sabe que nos anos 60 vieram, né, a revolução dos hippies. E é interessante que eles trouxeram uma ideia nas suas músicas, onde o jovem não podia ou não deveria se relacionar com alguém mais velho. E isso foi afastando aquele relacionamento que havia entre pais e filhos, por causa dessas músicas, dessa nova ideia. E algumas músicas diziam que ficar velho era melhor se suicidar. Ficar velho era melhor que você tirasse a sua própria vida. E essa revolução causou esses problemas. A gente vê hoje como é difícil, às vezes, um jovem querer sair com seu pai ou com a sua mãe. Como é difícil. É raro as famílias que ainda conseguem preservar isso. Os filhos têm prazer de ir no shopping, de passear com você. É uma raridade. Porque essa é a mentalidade da nossa sociedade. Cada vez mais as famílias, sabe, sendo separadas, não só na hora de se alimentar, mas até na moradia, né? A gente vê às vezes adolescentes que deixam as suas cidades, estão longe dos seus pais, porque estão em outras cidades, estudando, querendo ser alguém na vida, se preparando. São até motivações boas, mas tem causado um desastre na família. E nós, como cristãos, né, a gente precisa olhar para o que Deus ensina, colocar em prática na nossa vida, para que possamos realmente ter uma família onde o mundo pode olhar para nós como família e dizer: nós queremos ser assim, a gente quer seguir esse exemplo de família. Efésios capítulo 6 é o texto que eu quero falar um pouco. E para mim, pela manhã, a gente já falou do versículo chave nessa transição de teoria para a prática, né? A gente está vendo Paulo fazer isso. Até o capítulo 3 a gente vê ele falando sobre algumas coisas muito importantes, mas são coisas teóricas, né? ou na verdade instruções doutrinárias, né? A gente vê que no capítulo 4 ele começa a falar na prática. E João, nosso irmão João, ele falou hoje pela manhã o capítulo 5, falando sobre o relacionamento entre marido e esposa. E ele citou o versículo 21 do capítulo 5,
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Para mim, se a gente praticasse esse versículo, se esse versículo fosse a nossa vivência diária, a gente não precisava nem dos outros versículos. Porque imagine alguém que se sujeita, que já tem isso no seu coração, essa atitude na sua vida de se sujeitar ao outro. Paulo não precisava falar que a mulher tem que ser submissa ao marido. Paulo não precisava falar sobre a questão do homem, como o homem tem que tratar a esposa. Eu acredito até que Paulo não precisava falar o que ele fala no capítulo 6, no versículo 1, quando ele diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, por isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 3: para que te vás bem e sejais de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Imagine, eu acredito que se nós aprendermos a nos sujeitarmos um ao outro, nós vamos acabar com tantos problemas, não só na família, na igreja e em relacionamentos. Porque imagine filhos que aprenderam a se sujeitar aos seus pais, maridos que se sujeitam às suas esposas, esposas que se sujeitam aos seus maridos. Se a gente colocasse esse versículo em prática, as outras coisas eram tão fácil para nós. Mas talvez essa seja a nossa dificuldade, sabe, a de sermos humildes o bastante para considerar o que o outro pensa, ou a outra pessoa. A gente vê hoje, principalmente quem é pai de adolescentes, de jovens, como é difícil, sabe, você ganhar seus filhos na sociedade que nós vivemos. Como é difícil você ter nessa idade pessoas que obedecem aos pais. Não é verdade? Eu acredito que se a gente fosse falar dos nossos sofrimentos, o que a gente sofre em relação aos nossos filhos, aos envolvimentos com a sociedade, talvez a gente ia passar o dia aqui falando, sabe? Eu fico pensando quantas mães choram cada dia quando pensam em seu filho, como eles têm vivido, sabe? A prática de vida deles. E Paulo, ele começa a dizer aqui algumas atitudes na prática que nós devemos fazer. E ele começa falando para os filhos devem honrar os seus pais. É dever do filho honrar o pai. E ele até diz, por exemplo, no versículo 1: filhos, obedecei a vossos pais, pois isso é justo diante de Deus. É a vontade de Deus. Isso é a lógica. Se você pode ir para qualquer religião do mundo, você vai ver esse princípio sendo aplicado na vida das pessoas. Os filhos têm que se submeter aos seus pais, tem que honrar, tem que respeitar os seus pais, porque isso é o que Deus ensina, essa obediência que os filhos devem ter ao seu pai. Versículo 2 e 3, ele ainda continua falando. Nós estamos em Efésios, para quem chegou, capítulo 6. Versículo 2: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e seja de longa vida sobre a terra. A outra coisa que ele diz que é uma lei. É uma lei dada por Deus para os filhos. Não é uma opção dos filhos honrar os seus pais, mas é uma lei de Deus, é um princípio que Deus criou para que a família possa ser ajustada, para que a família possa ir bem. Como a família pode ser bem ajustada ou pode ir bem se os filhos não são submissos aos seus pais? Imagine você, como filho, se você aprender o versículo 21 do capítulo 5, se sujeitar a outra pessoa. Vai ser tão fácil você se sujeitar ao seu pai, obedecer ao seu pai, honrar o seu pai. Vai ser mais fácil. Mas às vezes, nosso orgulho,
ou nossa autossuficiência como jovens. A gente acha que nós temos a sabedoria para vivermos a nossa vida, mesmo nossos pais sendo mais experientes, passado por situações que podem nos ajudar, mas é uma fase da autossuficiência. A gente se acha a pessoa mais inteligente, qualquer assunto, e aí nós não damos ouvido aos nossos pais e a gente sofre bastante. Honrar é mais do que obedecer. O filho deve prestar não apenas obediência, mas também amor, respeito, consideração pelo seu pai. É isso que ele tem que fazer para que a família possa ir bem, para que nós venhamos a mudar a sociedade. Assim como eu falei no México, que tem uma lei para noivos, aqueles que estão pensando em casar, eles resolvem antes de casar quem vai ficar com os filhos, quem vai pagar a pensão. Por quê? Porque naquele país o divórcio é uma realidade. Já pensou que desastre para as famílias, para a sociedade, os governantes se reunindo com esse objetivo, porque é uma realidade lá. Mas será que essa não vai ser a realidade do Brasil? Do jeito que vai. E talvez a gente está pensando isso no contexto do mundo. Tudo bem, Paulo, no mundo você tem razão. Irmãos, quantos cristãos, quantos irmãos que convivem conosco já passaram por essa situação do divórcio? A família está faltando a mãe, o pai. A gente sabe, alguns, porque não tiveram a bênção de ser criados num lar cristão, que aprenderam princípios. Alguns se separaram por essa razão, não tem uma base, só vieram conhecer Jesus, talvez quando os problemas estavam mais acesos nos seus relacionamentos. Mas isso é uma realidade na nossa sociedade que está contaminando a igreja. Eu lembro que no cristianismo que eu vivi, jamais, era coisa de outro mundo você ouvir que um irmão se separou. Isso era um absurdo, uma aberração. Mas e hoje, né? Hoje a gente tem visto que isso tem se tornado uma coisa comum. Parece que aquilo que é o problema social está se tornando um problema da igreja. E por quê? Talvez porque algumas coisas que já foram ensinadas hoje a gente não tem colocado em prática na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso casamento. Então, como os filhos podem, o que os filhos podem fazer, sabe, para que a sua família seja uma família ajustada, uma família exemplar? Honrando os seus pais, obedecendo os seus pais, não é? Ele diz até que esse é o mandamento que vai fazer com que esse filho possa não vir a passar por grandes problemas na sua vida. Ele até diz: será longo os dias da sua vida. E eu fico pensando, imagine quantos problemas os jovens podem evitar na sua vida se eles ouvissem seus pais. Imagine, né, quanto sofrimento eles poderiam evitar, enfrentar, se eles ouvissem seus pais. Mas infelizmente, né, às vezes a gente não escuta, a gente acha chato, a gente acha que o pai ele não sabe de nada, não é careta, está no passado. Eu sou dono da minha vida, e de repente nós estamos na pior, nós estamos sofrendo, passando por momentos difíceis, porque não escutamos o nosso pai, sabe? Quantas coisas eu sofri quando jovem, porque não ouvi o meu pai. Quantas coisas eu tive que sofrer, enfrentar, superar,
Talvez minha vida seria mais tranquila hoje, se eu não tivesse, ou se eu tivesse ouvido o meu pai. Eu lembro em uma ocasião em que eu estava há 3 dias fora de casa, e aí você já pode imaginar aonde eu estava, né? 3 dias longe de casa, com amigos, bebendo, né? Muita farra. E eu chego em casa de madrugada, ao 3º dia, e eu sabia, se eu fizesse barulho e o meu pai acordasse, aí o negócio pegava. Porque meu pai, ele não recebeu essa instrução de falar antes, de cuidar para que aquilo não aconteça. Ele era aquele que só agia quando já havia um problema, não tinha mais o que fazer. E aí estava eu, 3 dias depois, voltando para casa, e eu estava lá com calma, abrindo a porta, entrando para não acordá-lo. E de repente eu ia subindo os degraus para o meu quarto, e eu vi um gemido. Minha mãe sofria de asma, e eu via ela com dificuldade para respirar, e eu sabia que era ela. Eu não tinha medo dela. E eu fui com calma e encontrei minha mãe de joelho, orando para Deus, dizendo assim: Deus, eu agradeço porque eu vejo meu filho Paulo te seguindo. E aquilo era como uma flecha no meu coração, e eu ficava pensando: como é que ela está agradecendo a Deus? Eu venho, sabe, eu estava no mundo, curtindo o mundo, e minha mãe está lá de joelho, doente, de madrugada, orando por mim, para que eu possa ser uma boa pessoa, para que eu possa ser alguém diferente, não é? E minha mãe conseguiu, através da sua fé, através da oração, Deus moveu, né, meu coração e mudou. Amém. Então, como é importante quando os pais, eles oram por seus filhos, não é? Eu sei, a gente perde tanto tempo, a gente investe em tantas áreas da nossa vida, mas às vezes a gente não investe naquilo que é o principal. Por isso, né, que a gente vê ele dizendo que os pais não irritem seus filhos. Às vezes, quando os nossos filhos, até quando eles erram, né, a nossa tendência é julgar, é criticar, é falar mal, é repreender. Eu sei que nós devemos fazer isso, ele até ensina aqui no capítulo 6. Mas essa atitude da minha mãe, sabe, mexeu com a minha vida, fez eu sentir a vontade de viver e de agir de uma maneira totalmente, né, diferente daquela que eu estava vivendo. Então os pais, eles precisam, no versículo 4, ter esse cuidado para não irritar os seus filhos. Eu sei que os versículos anteriores é muito fácil de a gente compreender. O filho tem que obedecer ao pai, e é uma forma dele honrá-lo, respeitando ele, e aí ele vai receber de Deus uma bênção, que o texto diz que ele vai ter uma longa vida, ou seja, ele não vai se envolver em tantos problemas, porque ele está ouvindo seus pais, que receberam de Deus a função de criar, de orientar, de disciplinar, de educar os seus filhos. Mas a gente chega na parte difícil. Como não é irritar os nossos filhos? Como não fazer isso, né? Porque ele diz no versículo 4 que a gente precisa ter esse cuidado. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Eu vejo que a gente faz isso quando a gente tem um excesso ou falta de cuidado com os nossos filhos. A falta de cuidado, às vezes, irrita nossos filhos, faz eles ficarem desanimados, mas o excesso, às vezes, também irrita. Eu já vi vários filhos, sabe, irritado com seus pais, porque os pais protegem demais os seus filhos. Eles mimam demais os filhos. Eu lembro de um filho, aos 18 anos, acordando no meio-dia, e o pai, trabalhando de pedreiro, chegando em casa para almoçar. E o filho acordava, né? E o pai dizia: filho, vai arrumar um emprego. A mãe dizia: não,
O que é que ele está precisando? Eu dou tudo o que ele tem. Por que ele tem que arrumar um emprego? O que você acha, né? Qual foi o futuro desse filho? Esse filho sofreu, se deu mal. Então muitas vezes como pais nós estamos estragando os nossos filhos, porque a gente protege demais, a gente mima demais, a gente não quer que ele caia, que ele aprenda a se defender. Não, a gente diz, a gente evita, ó, essa pessoa, mesmo fazendo parte da igreja, eu não quero você com ela. E aí a gente tira dos nossos filhos uma habilidade que só vem através da prática, do relacionamento, de conviver com pessoas diferentes. E aí um dia ele vai se relacionar com uma pessoa difícil, o pai não vai estar mais lá, né? E aí ele vai sofrer, porque o pai protegeu demais, e a criança, ela não se desenvolveu. Outra coisa é favoritismo. Nós irritamos nossos filhos quando temos mais do que um, e nós agimos dessa maneira. Temos o nosso filho favorito, aonde a gente dá mais atenção, aonde a gente realmente se empenha mais, aonde a gente transmite mais o nosso carinho. Isso acontece. Eu sei que se eu perguntasse a todos os pais aqui que tem mais do que um filho, qual é o filho que você ama mais? Eu sei sua resposta. Sua resposta vai ser todos. Eu amo todos. Mas às vezes a gente nem percebe que a gente demonstra mais carinho e amor e afeição por um filho, enquanto o outro está observando e olhando e comparando como ele vai se sentindo, e a gente está prejudicando o nosso filho nessa atitude. É difícil, sabe, ter essa habilidade de cuidar de um da mesma maneira de outro, porque normalmente um tem uma idade, outro tem outro, um tem uma dificuldade, outro tem outro, mas a gente precisa pedir a Deus, porque às vezes a gente irrita nossos filhos. A gente irrita nossos filhos quando nós disciplinamos os nossos filhos. Às vezes meu pai me disciplinava e eu ficava perguntando para mim mesmo: o que foi que eu fiz? Eu passei a casa apertada e eu bati no jarro sem querer, o jarro caiu e eu tive que apanhar bastante. E eu ficava pensando: qual foi o meu erro? O que foi que eu fiz? Às vezes a gente não fala para os nossos filhos quando estamos disciplinando o nosso filho: ó, você está sendo disciplinado porque você agiu dessa maneira. Meu filho não está mais aqui, mas alguns de vocês já o conheceram. E sabe uma coisa que minha esposa fazia? Não é mérito meu, não tenho mérito nenhum, mas o mérito é dela. Eu lembro que ela abria a Bíblia no livro de Provérbios, e ela ensinava Provérbios para ele. Dizia: olha o que a Bíblia diz, discipline o seu filho, para que você amanhã, sabe, não passe vergonha. A disciplina é para o bem do filho. Ela ensinava isso para ele. E sabe uma coisa interessante? Algumas vezes a gente nem percebia, mas ele chegava para nós e dizia: pai, eu estou precisando ser disciplinado. E a gente pensava: mas o que foi que ele fez? E eu dizia: por que você quer ser disciplinado? Porque eu cometi esse erro e eu sei que a disciplina é para o meu bem. É uma dica, se você quer usar para a sua vida, isso funcionou com os nossos filhos. Talvez funcione com os seus filhos. A gente estimula os nossos filhos, né? Quando eles não conseguem agradar a gente. Eu acredito que alguns maridos aqui já tiveram o mesmo sentimento que eu já tive e que filhos têm. Não é hábito nosso fazer trabalhos das mulheres, ok? Ou daquilo que a sociedade, né, há muitos anos atrás ensinou que eram as mulheres que faziam, ok? E eu não vou citar nenhum, mas eu não sei se você já teve a sensação que você quer agradar a sua esposa e aí você vai fazer algo que ela faz normalmente todo dia e você não, e você faz para agradá-la. Até nosso irmão falou aqui, né? A gente tem que fazer, para a gente é 100 pontos, mas para ela é 1. E a gente faz
Para nós ficou bem feito, mas a nossa esposa... E a gente vai perguntar, e aí, gostou, né? Não ficou bom. Eu não sei se você já teve essa sensação, eu já tive. E a gente fica pensando, né? Mas que ingrata, né? Como ela é ingrata, eu me esforcei tanto para fazer isso. E às vezes as esposas fazem isso. E a gente fica desanimado, a gente não quer fazer mais. A gente não recebe um incentivo para ir lá e fazer novamente, ou melhor, ou mais vezes. A mesma coisa é com nossos filhos. Às vezes eles tentam nos agradar. Eles fazem coisas que não são comuns. E eles vêm para a gente, né? E aí, muitas vezes nós somos tão negativos, às vezes. A gente não valoriza o que ele fez. E aí, a gente está irritando ele, ao invés de estar incentivando para que ele faça cada vez melhor. Isso não está acontecendo. Às vezes nós irritamos nossos filhos por não conhecer as diferenças, às vezes até entre irmãos ou entre nós e eles. Nós somos diferentes e muitas vezes nós queremos agir ou que as pessoas elas tenham a mesma ação que nós temos. E isso atrapalha muitas vezes. Às vezes a gente irrita nossos filhos por falta de diálogo. Sabe? E a gente espera, não é? A gente pensa que ele vai ter uma iniciativa que deveria ter, e quando aquilo não acontece, às vezes a gente fala algumas coisas que machucam, que entristecem. Então a gente precisa ter esse diálogo. Lembra do meu pai, que me disciplinava, e eu ficava perguntando, onde foi que eu errei? De quem foi o erro? Chegou uma situação em que eu sabia, né? Uma irmã errou, eu já sabia, a culpa é minha. A culpa é minha irmã que errou. Mas quando meu pai chegava, eu já estava preparado, sou eu que vou apanhar. A culpa é minha. Porque muitas vezes eu não sabia o porquê eu estava passando por aquilo ou sendo disciplinado. Então o diálogo é muito importante, sabe? Quando você for disciplinar o seu filho, diga para ele, filho, olha, você errou, cometeu esse erro, e por causa do erro, porque eu amo tanto você, e eu quero corrigir esse erro na sua vida, eu vou disciplinar você. E quando eu estou falando de disciplina, eu não estou falando só em bater, ok? Existem muitas maneiras da gente disciplinar os nossos filhos. Não estou falando simplesmente no ato de bater no filho. Até que isso é uma coisa bíblica, não é nada de errado quando a gente sabe, não fazemos esse tipo de disciplina com ira, com raiva, querendo machucar. Não, mas quando a gente disciplina com amor, porque você sabe que existe a diferença, né, entre você disciplinar e você espancar a pessoa, e você querer realmente jogar ou colocar toda a sua raiva, sua emoção no seu filho. É uma grande diferença. Disciplinar envolve instruir, corrigir a atitude da pessoa, não é machucá-la, não é descarregar todo o seu ódio e raiva no seu filho. A gente às vezes desmotiva nossos filhos através de palavras que machucam, sabe? Palavras que ferem, que diminuem eles. A gente irrita, a gente desanima eles quando a gente fala dessa maneira. Por isso nós precisamos falar com amor, palavras que edifiquem eles, que encorajem eles. Eu lembro que há uns anos atrás passava uma reportagem de uma professora que adotou uma criança. E um dia essa professora chegou em casa e ela encontrou a casa toda alagada. Aquela criança adotada, ela ligou a torneira e deixou a água, sabe, molhar toda a casa. E a criança já esperava, ela sabia, talvez a criança já fez isso para que ela pudesse tomar uma ação, ou reagir àquilo que ela fez. Ela queria chamar a atenção daquela professora. E a professora entra, fecha a torneira, não fala nada, limpa a casa. Essa propaganda, na verdade, falava de um homem que
que se tornou um grande educador. E ele fala, é o testemunho dele. A minha vida mudou depois da ação da minha mãe, daquela professora. Então, às vezes, sabe, quando nós falamos coisas negativas e machucamos e ferimos e diminuímos nossos filhos, isso não vai ajudar. Isso só vai reprimir ele cada vez mais, para que ele possa agir ou continuar agindo de uma maneira que não deve. Mas nós precisamos pedir essa sabedoria de Deus para falarmos palavras que possam mexer com o coração dele a ponto dele desejar mudar. Então essa é a exortação, né, que Paulo faz. Os pais devem cuidar da vida física, emocional dos seus filhos. Esse é um dever dos pais. Os pais têm que fazer isso, cuidando de seus filhos, para que eles possam crescer nessas áreas que a gente está vendo. Os pais precisam treinar os seus filhos através da disciplina, porque, como eu falei, a palavra disciplina envolve isso, é um treinamento, é instrução, é correção dos filhos. E nós precisamos fazer isso. Quando falta disciplina, os filhos não têm correções. E aí eles vão fazer aquilo que a sociedade ensina, que dá na cabeça, e os pais vão sofrer por causa disso. A gente poderia, por exemplo, abrir o livro de Provérbios e ver várias passagens falando para os pais disciplinarem seus filhos. Porque o autor de Hebreus vai dizer que o Senhor, Ele disciplina, falando dos irmãos, daqueles irmãos, porque Ele ama. Então, quando eu estou disciplinando, educando, corrigindo meu filho, é porque eu o amo, eu me preocupo, eu me importo com ele. Mas no lar onde não há disciplina, isso é uma demonstração ou uma falta de demonstração de amor, não é? A gente vê até alguns filhos ou crianças que em ambientes como esse, onde tem muitas pessoas, eles gostam de chamar a atenção. E eles envergonham os seus pais. A gente fica envergonhados muitas vezes, né? Às vezes eles estão chamando a nossa atenção. É uma necessidade que as crianças têm de disciplina, de um pai disciplinador, de um pai que realmente corrige, que educa o seu filho. E ele faz aquilo para chamar a nossa atenção, mas a gente não dá nem a mínima, nem a atenção. Eu quero contar uma historinha para os jovens que estão aqui. Eu li recentemente de uma família, um casal que tinha uma criança, uma menina, e esse casal, a mãe da esposa perdeu o marido, e ela já era de idade e sofria bastante, várias doenças, e eles decidiram trazer, ela decidiu trazer a mãe junto com o marido para morar com elas. E aí se reunia toda a refeição, todos quatro juntos. Só que a sua mãe, a doença ia aumentando cada vez mais, ela não conseguia mais colocar a colher direito na boca, e ela se sujava todo, sujava a mesa, derrubava as coisas, e isso cada vez mais irritava o marido, irritava a filha, e eles chegaram a tomar uma decisão, e a decisão que eles tomaram foi conseguir uma mesa e colocaram lá no final da casa. Da cozinha eles viam onde a mãe estava, longe. E lá estava toda a refeição, os três aqui sentados, a criança, o pai e o marido, o pai e a esposa, e a mãe lá no cantinho, com a maior dificuldade, solitária, sozinha, se alimentando. E após terminar aquela refeição, a filha conseguiu uma caixa, e ela foi lá para o cantinho da cozinha, sentou, colocou alguns objetos que ela tinha, alguns brinquedos, como se fosse uma cozinha, e ela começou a falar. E ali sozinha imitava que estava se alimentando.
Os pais olharam e disseram: filha, o que é isso? O que você está fazendo? A filha olhou para os pais e disse: eu estou fazendo o que vovó está fazendo ali. Solitária naquele lugar. Ao lado da filha tinha uma boneca. E a mãe perguntou: quem é essa boneca? E a filha disse: é você, mamãe. É você. Então, se nós, não aprendermos a honrar os nossos pais, como é que nossos filhos vão, o que os nossos filhos vão fazer conosco quando a gente ficar velho? Ensine esses princípios, no seu lar, na sua família. Dê atenção ao seu filho. Ajude seu filho a honrar você. Seja um pai dedicado, um pai que dá atenção, um pai que se preocupa, um pai que ama, um pai que se importa, que participa da vida do seu filho. Porque a família é o nosso maior patrimônio. Que Deus nos abençoe. Amém.